Hoje irei discutir a cultura do autodiagnóstico nas redes sociais. Especificamente, resolvi fazer esse vídeo depois que tivemos algumas repercussões de diagnósticos, né, no TikTok. No TikTok, no Instagram, nós temos muitos... Isso não é uma coisa nova, recentemente tivemos reportagem na TV sobre esse tipo de assunto, né? Mas isso não é uma coisa nova. De tempos em tempos, há uma reportagem na TV de alguém assim. E isso não é uma coisa nova do TikTok ou do Instagram. Isso é uma coisa que ocorre desde os tempos de Orkut. De alguns transtornos se popularizarem por causa de pessoas que começam a promovê-lo. E podem ser pessoas que podem ter propósitos positivos, digamos, de psicoeducação. Eu quero informar as pessoas, desmistificar, tirar o estigma de um transtorno? Pode ser. Mas há pessoas, e isso sempre houve, que se valem dessa cultura do autodiagnóstico para conseguir ganhar influência, ganhar poder nos grupos sociais, nas redes sociais, para promover alguma ideia para ganhar repercussão, ou que estimula negativamente o autodiagnóstico de outras pessoas. E isso nunca é bom. Tá? É importante você ter, e meu canal é sobre isso, psicoeducação, podemos dizer. É importante você entender o que é um transtorno, o que não é, e para isso é importante buscar especialistas. Né? É importante que divulgadores façam um trabalho de divulgação de conteúdo sobre psicologia. Só que há uma cultura de pessoas que se autodiagnosticam, e essas pessoas podem estar equivocadas sobre o seu próprio diagnóstico e sobre a atribuição de certas características ao diagnóstico que outras pessoas vão acabar se identificando. Veja, não há problema em divulgar conhecimento sobre psicologia, senão nem estaria aqui. Há problemas em divulgar equívocos de pessoas que seguem modas sociais, tá? Então há vários problemas nessa cultura do autodiagnóstico, que é sobretudo um desconhecimento até do que é o diagnóstico. Então a gente tem moda, tem principalmente em jovens, pessoas de adolescentes. Isso acontecia desde a época do Orkut, um monte de adolescentes com certos transtornos, depois Facebook, Instagram, YouTube. Entre adolescentes, isso explode. Adolescentes com esses transtornos, porque eles vão se identificando uns com os outros. Digamos, a pessoa gosta de um influenciador, segue uma pessoa que tem um transtorno. E por identificação, o adolescente começa a meio que se identificar e achar que tem também. Isso é um problema. Porque no fundo ele pode não estar sofrendo daquela coisa, mas começar a exacerbar características. Ou começar a ter comportamentos porque faz parte de uma conduta de grupo, né? Sei lá, eu ando com um pessoal que todo mundo diz que é depressivo, então vou parecer que eu tenho depressão. Ou eu vou me induzir esse comportamento, ou vou estar aprendendo com as outras pessoas como me comportar. Tem um problema dessas modas. Segundo, a mediatização, né? De tempos em tempos a televisão, né? Eu apontei para lá porque a minha TV está lá. Né? De tempos em tempos vão ter reportagens sobre um transtorno ou outro, e esse transtorno vai ficar semanas sendo discutido. Muitas vezes tem a ver com modas que já estão circulando nas redes, e com o suposto caráter informativo, pode estar induzindo uma cultura de autodiagnósticos equivocados. Tá? Enquanto algumas pessoas podem se informar e pensar, nossa, eu nunca soube que isso existia e talvez eu tenha isso. Tem um lado positivo da educação sobre certos transtornos? Tem um lado negativo também, que é as pessoas não sabem bem o que é diagnóstico e vão começar a cometer equívocos sobre isso. Muitas pessoas vão começar a atribuir a pessoas próximas, você tem isso. Pensem que nem todo mundo vai fazer bom uso dessas informações. Elas podem fazer usos acusatórios dessas informações. Então tem um lado bom de conhecimento sobre o tema e tem um lado mau. Né? Então podem ter equívocos graves a partir dessas modas e dessa mediatização. Porque nas redes sociais as pessoas, sobretudo entre jovens, eles estão partindo de caricaturas do que são os transtornos e não de estudos sobre o que são os transtornos. Ninguém vai pegar um manual sobre um transtorno específico. Quando a gente quer estudar um transtorno, a gente não vai lá
no CID ou no DSM e acha que todas as informações estão ali, tá? Por exemplo, quando eu gravo na frente da minha estante de livros, eu tenho um cantinho dos transtornos de personalidade. Aquele cantinho tem vários livros sobre o mesmo tema. Se eu olhar lá no DSM, vai chegar, sei lá, em alguns transtornos de personalidade, apontar 7 características, 10 características. Essas características valem muito pouco para um diagnóstico. Você precisa de estudos aprofundados, de manuais aprofundados. Algum adolescente, será que vai estar fazendo isso? Vai entender a bibliografia psicológica especializada? Não. Então ela pode reproduzir estereótipos, caricaturas do que são os transtornos. A mediatização pode também reproduzir erros, tá? Não é porque apareceu na mídia que significa que os jornalistas são bem informados. Aliás, se tem uma coisa, minha formação inicial é sociologia e depois psicologia. Se tem uma coisa que eu notei nessas duas formações é que jornalistas, quando procuram a gente, eles muitas vezes supõem que eles estão bem informados e eles chegam tipicamente mal informados. É uma formação que eles acham que podem discutir tudo, mas eles são muito superficiais. Se eles não se especializarem num ramo de jornalismo, por exemplo, jornalista em esportivo vai ter que estudar o mínimo sobre esportes. Mas eles acham que quando eles têm que falar de sociedade, de psicologia, eles não precisam fazer o mesmo estudo. Precisam, né? Jornalismo de divulgação científica, por exemplo, tem que entender de ciência. Se não entende, está fazendo algo errado, né? Jornalismo político tem que estudar ciência política. Mas tem esse problema nos transtornos. Eles já chegam com uma visão que eles podem estar cometendo equívocos na matéria que eles estão fazendo. E, sobretudo, o problema da cultura de autodiagnóstico embora existam pessoas bem intencionadas em divulgar o conhecimento sobre certos transtornos, vão haver pessoas oportunistas, mentirosas, manipuladoras que vão estar ali para ganhar dinheiro, para ganhar poder, para te oferecer um tratamento charlatão, entende? No surto, por exemplo, de diagnósticos dos outros de narcisismo que teve aqui no YouTube alguns anos atrás e que ainda temos repercussão, vocês chegam a mim por causa dessa repercussão, muita gente ganhou dinheiro, muita gente que supostamente era especialista, né? E muita gente ganhou dinheiro também se dizendo narcisista. Pode até ser um narcisista, faria muito isso, para conseguir, vejam meu canal, assinem meu curso que eu vou explicar as coisas para vocês, ou ganhar reputação, que é o que eles querem, né? Mas pessoas podem ser oportunistas porque são pessoas e não interessa. E aí a gente tem um problema, a pessoa se apresenta com um transtorno, você não vai poder invalidar a experiência dela, mas no fundo ela está tentando te enganar, né? Então, ponto importante, sempre houve modas, mediatização de transtornos, e essas modas, essa mediatização pode levar a exageros na característica, estereótipos, caricaturas do que são os transtornos reais, erros graves, equívocos sobre como que se identifica esses transtornos, né? A gente teve antigamente moda de depressão e ansiedade, aí todo mundo achava que tinha depressão e ansiedade, né? Isso desde a época do Orkut acontecia isso. Depois começou a entrar em evidência na mídia, nos grupos, nas redes sociais borderline, né? Com pessoas que acabaram se promovendo. A gente tem uma psiquiatra famosa que até sofreu uns processos e perdeu por plágio, e ela se promoveu nessa onda que foi a mídia botando borderline em evidência, né? Tivemos bipolaridade em evidência numa certa época. Depois, mais recente, a gente teve TDAH, que acaba sendo um diagnóstico guarda-chuva, porque pessoas com TDAH têm alguns traços depressivos, têm alguns traços de ansiedade, têm condutas parecidas com estresse pós-traumático, alguns gatilhos, falta de atenção, que é um sintoma dissociativo, então é algo bem complexo. Então não é tão simples o diagnóstico, e essa é uma outra questão, mas se fala muito nas redes, parece que todo mundo tem hoje em dia. Eu acho que é só um diagnóstico da moda, eu não acho que todo mundo tem. E, recentemente, TDI, transtorno dissociativo de identidade, que afeta menos de 1% da população, e que, na verdade, a maior parte dos diagnósticos podem ter problemas e ser esquizofrenia, só que por que as pessoas se apresentam, se autodiagnosticam ou procuram um psicólogo com uma formação ruim para dizer que elas têm isso? Porque é um transtorno muito difícil de aprender,
Muito difícil de você conseguir observar. Se o psicólogo não tem amplo estudo, ele não vai saber. Porque é caricato, teatral, é um tipo de transtorno que para as redes sociais é perfeito, porque gera view, porque é uma coisa esquisitona. Se você for uma pessoa delirante, esquizofrênica, e sei lá, eu tenho delírios que eu falo com pessoas que não existem, eu vejo coisas, não é tão interessante como eu mudar de personalidade e ser teatral. Para o TikTok, para o Instagram, isso é obviamente mais interessante. Então, também é mais interessante uma matéria de TV. Nossa, olha, essa pessoa mudou de característica. Então, obviamente, antes, quando as redes sociais eram muito mais expressivas, escrever, e não tinha tanta imagem, depressão e ansiedade fazia mais sentido porque era mais descritivo. Só que a gente sabe que esses transtornos como depressão e ansiedade não são tão visuais. A pessoa pode estar deprimida e sorrindo, pode estar deprimindo e escrevendo coisas positivas. Mas esse transtorno dissociativo de identidade, a pessoa está lá fazendo transformações, é teatral. Então serve essas redes sociais teatrais. Isso significa que existem pessoas que é tudo uma mentira? Não, existem pessoas que têm. Só que eu duvido bastante da capacidade de se fazer um diagnóstico sobre isso. A maior parte dos psicólogos e psiquiatras não estudam isso. A possibilidade de ser esquizofrenia ou um transtorno de personalidade esquizotípico ou histriônico são altas e provavelmente a chance de ocorrer esses outros transtornos é maior do que um transtorno dissociativo de identidade, mas esse serve às redes sociais do momento, né? E isso é um problema grave porque chegou esse tipo de transtorno se torna moda em redes sociais e por se tornar moda os adolescentes vão aprendendo. E isso é um problema. Por se tornar moda, as pessoas vão se valendo disso para ganhar seguidores, né? E por se tornar moda, talvez quem realmente sofra disso e não encontre tratamento. E isso é grave, porque quem realmente sofre não está tendo crise dissociativa, está tendo uma crise psicológica em casa, está desregulado emocionalmente e não está nas redes sociais. Tá? Bom, então vários problemas eu já mostrei nessa cultura do autodiagnóstico nas redes sociais. Então, o que a gente pode encontrar? Grupos tóxicos. Eu já falei algumas vezes que eu acho que grupos de apoio para vítimas de narcisismo tem muitos narcisistas. Né? Grupos de apoio para borderlines pioram às vezes o comportamento dos pacientes. Grupos de apoio para depressivos às vezes aumentam a depressão das pessoas porque você encontra pessoas tóxicas ali. Pessoas que são, na verdade, se acreditam depressivas, mas são pessoas mal-humoradas e agressivas. Pessoas que dizem que querem melhorar de certos comportamentos e não querem. Há pessoas que estão ali não para apoiar, mas para piorar. É igual o depressivo, que não é depressivo, é uma pessoa agressiva, mas que justifica isso na depressão. Vai ser altíssimo. O agressor que vai se fazer de vítima é algo bem comum, são fenômenos comuns. Então, esses grupos tóxicos, reunidos numa cultura de autodiagnóstico, influenciadores oportunistas que vão aproveitar que tem esses grupos de pessoas reunidas e divulgar seus trabalhos para ganhar dinheiro, né? Nesses grupos tóxicos, então, você vai ter conflito entre pessoas, vai ter conflito entre influenciadores, todo mundo brigando, né? Pessoas que vão promover cursos que são de charlatanismo, e vão usar algum tipo de diagnóstico para vender esses cursos, ou vender uma cura, ou vender uma solução, né? Então, o que você vai mais achar nesses influenciadores e em certos agrupamentos são pessoas que se aproveitam de um diagnóstico que se popularizou para ganhar fama, influência e poder. Eu poderia simplesmente largar tudo aqui, aproveitar o diagnóstico da moda que passa na TV, em matérias, e montar agora um curso de tratamento. Aí as pessoas vão assinando meu curso e eu me encho de dinheiro, eu vou estar sendo um oportunista em relação a isso. Pode acontecer e certamente alguém já fez, né? Então, pontos importantes. Alguém sabe o que é um diagnóstico? Todo mundo acha que sabe, mas ninguém sabe. Às vezes até colegas de área, psicólogos, psiquiatras não sabem bem. Porque você tem uma matéria de psicopatologia e uma de psicodiagnóstico. Se você não estudar por fora, você vai ter dificuldades. Porque tem critérios o diagnóstico. Critérios de frequência,
critérios de intensidade dos sintomas, não é olhar lá a listinha de sintomas, nossa, eu tenho 7 sintomas que são exigidos, então eu tenho esse diagnóstico. Não, esses 7 têm que ser frequentes, atrapalhar a sua vida, dificultar a vida dos outros, tem que ter uma intensidade grave, né? Então tudo isso é importante. Isso pode não estar necessariamente ali no manual, mas pode estar num livro específico. Então a maioria das pessoas que se autodiagnosticam não sabem o que é um diagnóstico. Não sabe bem que tem que ter esses critérios, não é só uma listinha que você tem que dizer que tem. Que você tem que ter uma certa intensidade em todos os sintomas. E muitos não sabem que tem, se autodiagnosticam, depois vão lá num psiquiatra que quer ganhar dinheiro deles, né? Você vai pagar caro numa consulta e vai validar seu diagnóstico e vai te tacar um remedinho. E aí você, pronto, o psiquiatra disse que eu fiz uma consulta para ser diagnosticado, um psicólogo sério não diagnostica ninguém em menos de alguns meses, tá? E um psiquiatra deveria ser assim, devia dar medicamentos para mitigar os sintomas até ter uma certeza diagnóstica. Trabalhar com um psicólogo que vai acompanhar o caso semanalmente até ter uma certeza diagnóstica, mas isso não ocorre. E aí a pessoa acha, nossa, eu tenho esse transtorno mesmo. Ela que descobriu e ela que procura alguém para validar e uma pessoa que só quer ganhar o dinheiro dela ali. Então tem que tomar cuidado, porque muitas pessoas também vão se autodiagnosticar equivocadamente e vão achar algum tipo de validação social nisso ou de suposto apoio psicológico num tratamento equivocado. E há pessoas que vão buscar um diagnóstico porque vai servir para justificar alguma coisa ou para ganhar alguma coisa com aquilo. Eu vou atrás de um psicólogo que vai dizer que eu tenho tal coisa porque assim eu consigo, sei lá, se eu disser que eu sou depressivo, talvez meus pais parem de cobrar que eu tenha que trabalhar. E a gente não pode deixar, você diz, temos que ter empatia com as pessoas. Sim, mas nós temos que saber que pessoas mentem. E o psicólogo não tem que ter só empatia, ele tem que saber que as pessoas mentem. E ele precisa entender por que elas mentem. Qual a função da mentira, o que elas querem com a mentira. Então isso pode acontecer. E numa cultura de autodiagnóstico, em grupos que têm tendência a se diagnosticar para atingir seus objetivos, ou em grupos que estão equivocados sobre certos diagnósticos, isso vai ocorrer, né? E acaba que as pessoas vão ter ganhos secundários. A ideia de ganho secundário eu tenho um diagnóstico, a partir dele eu começo a usá-lo para conseguir coisas, manipular pessoas, ganhar dinheiro ou deixar de trabalhar. Quando a pessoa piorou após um diagnóstico e não melhorou um tratamento, se ela está piorando com o tratamento é porque ela está tendo um ganho secundário. E aquilo está sendo útil para ela em algum contexto familiar, de trabalho, em algum lugar. Né? Quem são os maiores prejudicados dessa cultura do autodiagnóstico? Por incrível que pareça, são pessoas que são as mais interessadas no diagnóstico, que são pessoas que realmente sofrem. Elas podem estar, sei lá, ir lá, procurar informações sobre o seu transtorno. Elas podem eventualmente achar informações equivocadas em sites não confiáveis, com influenciadores não confiáveis no TikTok, e se enganarem, e se buscarem um diagnóstico errado ou terem equívocos sobre si próprias. Essas pessoas podem não ter sua experiência validada porque vai ter um monte de pessoas se autodiagnosticando equivocadamente, então ninguém vai levar a sério o diagnóstico das pessoas. Então quem realmente sofre que sai prejudicado justamente por essa cultura de influenciadores digitais, né? Ler na internet e procurar saber é importante, mas você tem que entender qual é a fonte fidedigna, são artigos científicos, aprenda a ler artigos científicos, abaixe um manual, um livro sobre o tema que você estuda, só que não um livro de uma pessoa de influenciador digital. Eu diria, vai buscar as melhores teorias, você pode não entender tudo, mas tente entender melhor, procure ementas de disciplinas na universidade, pegue um artigo científico. Isso vai ajudar melhor. Você não vai conseguir entender tudo se você, no entanto, não tiver uma formação mais aprofundada, uma formação superior. Talvez você tenha mais dificuldade de ler esses artigos científicos. Mas ler na internet, às vezes, é mais útil do que você, se for de uma fonte fidedigna, científica, baseada em pesquisas ou teorias aceitas da área,
é uma fonte mais importante do que um influenciador. Ponto final. Vocês podem desligar aqui, sair do meu canal e vão ler livros. É muito mais importante, né? Mesmo que eu seja alguém que trabalha com a área, é muito mais importante. Ler. Eu não estaria aqui se eu não estivesse lendo, né? Influenciadores podem não ser confiáveis. E esse é o ponto que eu quero chamar a atenção. Talvez se você se informar por conteúdo escrito, seja mais importante do que para o influenciador. Eles podem não ser confiáveis simplesmente porque o mal existe e as pessoas mentem. E as pessoas podem ter ganhos com isso, né? Os grupos, nem todo mundo que está num grupo de depressão, de apoio para depressão tem depressão. Muitos podem estar divulgando equívocos sobre depressão ou usando para justificar seus comportamentos nocivos a outras pessoas. Eu farei um vídeo em seguida sobre isso. Então não se trata, com esse vídeo, não se trata de questionar o sofrimento de alguém. As pessoas podem estar sofrendo, mas de admitir que há pessoas que podem estar causando sofrimento nos outros. Há pessoas que podem estar divulgando conteúdos equivocados, há pessoas que podem estar mentindo de maneira oportunista e não se importando com os danos disso. E podem haver coisas que são simplesmente culturas adolescentes, culturas jovens, que são um grande equívoco. E no fundo a gente, sei lá, se na adolescência a gente era, sei lá, roqueiro, né? Pagodeiro. Aí hoje a adolescente, sei lá, se identifica ou com extremismo político, né, com de extrema direita, extrema esquerda, ou se identifica com transtornos psicológicos. É melhor quando as pessoas se identificavam com estilos musicais, mas pode ser uma cultura adolescente também, né? Então, um ponto importante para encerrar, confie nos especialistas, não influenciadores. Influenciadores podem ter interesses. Confie mais em conteúdo escrito científico do que no grupo. Um grupo de pessoas que podem ter diagnósticos equivocados ou nem ter diagnósticos ou estar compartilhando erros. Questionem essas pessoas que estão nesses grupos. Ou se afastem dessas pessoas que elas podem estar mostrando características equivocadas. Então, procure outros conteúdos. A experiência de outras pessoas é importante. De uma maneira ilustrativa. Desde que você já tenha aprendido o suficiente. É importante que as pessoas se psicoeduquem para buscar o diagnóstico correto. Só que o ponto que eu quero trazer aqui, que é o central, é cuidado com a fonte, onde vocês vão se educar. Porque muitas dessas fontes, em grupos, com influenciadores, podem não educar, mas deseducar com conteúdos equivocados.